Graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Hoje entramos no 15º dia de oração aqui na minha casa, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Se você tiver a vontade de vir aqui orar, venha, que é grandioso, tá? A presença de Deus é maravilhosa nas nossas vidas e precisamos alimentar isso em nós, pois Deus vive em nós, Deus vive dentro de nós, porém, por isso precisamos alimentá-lo, para que nosso elo com o Espírito seja cada vez maior, cada vez mais grandioso. E certamente isso nos trará proporções de bênçãos e glórias cada vez maiores em nossas vidas. Amém? Eu faço as orações todos os dias, como venho dito, e após a oração, eu estou lendo o livro A Revolução dos de um Talento. Hoje eu vou entrar no capítulo 11, vou ler parte do capítulo 11, pois ele é bem extenso. E na segunda-feira nós damos continuidade. Aí eu creio que terça, quarta, quinta-feira a gente conclui a leitura do capítulo, talvez quarta. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Que, Senhor Jesus, obrigado, Pai, por permitir, Senhor, de eu estar aqui sendo seu instrumento, Senhor, para trazer revelação, Pai, para trazer entendimento, sabedoria, Pai, para a vida daqueles que necessitam de Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por me permanecer na Tua palavra, Pai, por ter escolhido a mim, Senhor, para transmitir e ser o seu ministro, para enviar a Sua palavra àqueles que necessitam, Senhor. Eu te agradeço e te engrandeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu vou iniciar a leitura do capítulo 11, que o título é Não há competição santa. Tornou-se comum nas igrejas, em células, o que as pessoas chamam de competição santa. Dizem que a competição é a santa porque acontece no meio dos santos e o seu objetivo é supostamente motivar os crentes ao trabalho. Mas a verdade é que não existe competição santa. A competição pode ser uma forma válida de intenção no mundo, mas não dentro da igreja. Competição não é um meio que Deus usa para edificar a sua igreja. Creio que esta é a causa de muitos problemas no ministério, pois é a competição que leva pastores a verem outros ministros como adversários e competidores. Não há competição do reino de Deus. Não me importo que meu irmão seja mais santo do que eu, desde que eu seja tão santo quanto devo ser. Se eu puder, eu quero dar espaço para que o meu irmão cresça. Muitos pastores não permitem que outros obreiros cresçam, pois temem perder o seu lugar. Vivem numa eterna competição para serem sempre considerados os melhores. Isso tem destruído a igreja do Senhor. Você não precisa ser melhor que ninguém. Você precisa ser o que Deus o chamou para ser. Podemos ler em João 4, versículos 1 ao 3, que o Senhor Jesus fugiu de competição e não permitiu que os fariseus o comparassem com João Batista. Os fariseus adoravam a competição, então começaram a discutir para saber quem fazia mais discípulos, quem batizava mais e quem o povo queria seguir, João Batista ou Jesus. Quando o Senhor percebeu aquele espírito de competição, ele se retirou e foi pregar na Galiléia. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Isso em João, capítulo 4, versículos 1 ao 3. João Batista também não aceitou nenhum espírito de competição. Em João 3, do 26 ao 30. E foram ter com João, e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João:
O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmo sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3, versículos 26 ao 30. Em João 3:27, ele disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Tudo que você tem foi Deus quem lhe deu. Tudo que o irmão tem foi Deus que lhe deu. Mas ainda assim há irmãos que pensam que aquilo que possuem procede deles mesmos. E por isso vivem se comparando com outros e competindo com eles. Quem é competidor pensa que tudo provém da sua capacidade e força própria. Se um ministério conseguiu crescer e se tornar uma multidão, ele nunca vê isso como sendo obra de Deus. Presume que tudo é fruto da capacidade humana. É triste reconhecer, mas há mais competição entre as igrejas. Nunca olhe para outras igrejas, mas como competidores. Somos todos irmãos. Nunca olhe para outras igrejas como competidores. Somos todos irmãos. Trabalhamos no mesmo lado. Lutamos contra o mesmo inimigo. Edificamos o mesmo reino, o reino de Deus. Há também aqueles que estão competindo dentro da mesma igreja. Líderes de célula chateados com outros que supostamente estão roubando membros de suas células. Membros que perguntam a qual rede tal pessoa pertence, pois estão dispostos a ajudar somente se for da mesma rede que ele. Isso é pecado. Não há competição santa. Por causa desse espírito de competição, as redes de células se transformam em times, uma competindo com a outra, para ver quem fecha o encontro primeiro, quem batiza mais e quem multiplica mais células. Nos dias de Paulo, havia alguns que pregavam a Cristo por discórdia e insinceramente, mas Paulo disse: quem importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, esteja sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me alegrarei. Em Filipenses, capítulo 1, versículos 17 e 18. Talvez possamos ter essa atitude para com os irmãos de outras localidades, mas não podemos tolerar esse espírito entre nós. O espírito de competição não é o espírito de Cristo. Para aquele que compete, é difícil celebrar as vitórias do outro. É fácil chorar com os que choram, mas é difícil rir com os que riem. Aquele que compete quer sempre estar à frente dos outros, quer ser considerado o melhor e não tolera que outros recebam a glória que ele não tem ainda. Jesus e João Batista estavam desenvolvendo ministérios ao mesmo tempo, mas ambos tinham a postura correta no coração. A respeito de Jesus, João Batista diz: convém que ele cresça e que eu diminua. João 3, versículo 30. Jesus, por sua vez, testemunhou a respeito de João Batista: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Em Lucas 7, versículo 29. Jesus era nascido de mulher e disse que João era maior do que ele mesmo. Ele considerou João como superior a si mesmo. Esse é o Espírito de Cristo. Jesus disse que não havia profeta maior que João, e João desejou que Jesus crescesse. Não temos visto muitos líderes de célula com essa mesma postura, que têm a disposição de enviar membros para fortalecer outra célula. Todos nós constituímos um só time. Não adianta muito ser considerado o craque se o time perdeu o jogo. Devemos ter o encargo para que todas as células cresçam e avançam.
Muitos argumentos que uma competição santa pode ajudar o reino de Deus a crescer. O problema é que o espírito de competição não está de acordo com o espírito de Cristo. Quando permitimos que esse espírito de competição entre em nosso coração, isso contamina o ambiente espiritual e já não conseguimos edificar a casa de Deus apropriadamente. De nada adianta levar a igreja a crescer e as pessoas continuarem com o espírito do mundo e não prepararem com Cristo, não parecerem com Cristo. Nós queremos ganhar pessoas, mas não somente isso. Queremos que elas se pareçam com Jesus. Não queremos gerar filhos que tragam esse espírito de competição. Muitos não conseguem ver o problema dessa dita competição santa por meio do espírito de competição. O diabo tem oportunidade para entrar em nosso meio. Onde existe competição, existe o ego. E onde o ego se levanta, o diabo tem espaço para atuar. Saul é um exemplo de alguém que deixou levar pelo espírito de competição, e o resultado é que um espírito maligno entrou nele, conforme o relato em 1 Samuel, capítulo 18, versículos 7 a 10. Vamos ver o que fala a palavra de Deus. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremos, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. Os carnais gostam dessa competição. Naquela situação, o que estava em jogo era quem feria mais, Saul ou Davi. Todas as vezes que você faz comparações, você pode incorrer nesse erro. Quando diz que este pastor ou aquele líder é o melhor, você já ranqueou todos os demais e assim estabeleceu uma competição. Com qual escala você mede a liderança? Como você chegou a essa conclusão? Quando fazemos isso, não incentivamos a edificação, mas apenas estimulamos o ego, o desejo carnal de ser melhor que o outro. O que levou Saul àquele estado de opressão? O diabo usou aquelas mulheres para instigar nele o espírito de competição. Nenhum líder está aqui para ser melhor que o outro, ter uma célula maior que a do outro. Os fariseus sempre competiam com Jesus e, no fim das contas, eles mataram Jesus justamente por causa dessa competição. Amados, eu vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. E na segunda-feira eu concluo o capítulo 11, tá? E o capítulo 12 também, que é o último capítulo, eu vou ter que provavelmente dividir em duas partes. Então, terça e quarta-feira a gente deve estar concluindo a leitura do livro. Amém? Quero agradecer àqueles que estão podendo assistir os vídeos. Eu acredito que ele é bastante esclarecedor em muitas dúvidas que temos, né, sobre viver em Cristo, ter Cristo vivo dentro de nós. Amém? Tenham um ótimo final de semana, um bom dia, fiquem todos com Deus. Amém.